É o seguinte, pessoal. Teve aí o aniversário dos 46 anos do PT. Teve festa, teve tudo, teve Lula falando, teve Haddad falando. E disseram, Luan, a fala do Haddad foi muito boa. E tá lá no corte da TV 247. E aqui trouxe eu pra gente falar aqui sobre, comentar o que ele vai dizer aqui. Deixe sua curtida, certo? Deixe sua curtida. Se quiser e puder, tem aqui o Pix para contribuir com o canal, para dar aquela fortalecida. Se inscreva e ative o sininho. Seja como o Julião aqui, ó, que virou petista safado, se você quiser, ó, e seja membro do canal. Beleza? Seja membro do canal e se aparecer o botão hypar, hypa esse vídeo. Hypa esse vídeo, porque você é uma pessoa muito legal e você vai querer ajudar meu canal, né? Eu tô ligado que você é uma pessoa boa. Você vai querer ajudar meu canal. Ajude esse canal. Vamos ouvir a fala do Haddad aqui. E aí fica todo mundo, o Haddad é neoliberal, o Haddad é comunista, o Haddad é o Haddad. Vocês me conhecem há uns 40 anos, né? Então... Já começou aqui mandando um recado para Jones Manuel. De novo, aí foi. É Boulos mandando recado para Jones Manuel. É Haddad mandando recado para Jones Manuel. É recado para turma. É o recado para 5 pessoas só 5 pessoas no país, né? Jones Manuel, Humberto Matos, João Carvalho, Ian Neves e Gaio Fato. São as 5 pessoas que viram um megazord, né? Do antipetismo. E aí tem os derivados, né? Tem o Frederico Crepe, tem a Cruezinha, tem... Como é o nome daquele? O Tami Felipe, né? Aí, né? Já mandou o recado logo no início para essa turma. Posso ter errado, posso ter acertado, mas eu sei o lugar que eu ocupo, eu sei de onde eu vim, sei para onde eu vou. O governo Bolsonaro, que dizia que fez o superávit em 2022, entrega uma peça orçamentária para 2023, antes da eleição, porque o prazo é agosto, já colocando 63 bilhões de déficit. Então, o governo do superávit já falou, o ano que vem vai ter déficit, independentemente do resultado eleitoral. Então, não é culpa de ninguém, é culpa do governo. Mandou com déficit. Só que ele esqueceu, entre aspas, de colocar o reajuste do Bolsa Família, que exigiria mais 52 bilhões de 400 para 600 reais, e como ele tinha aprovado a PEC do calote de precatórios, ele não colocou os 44 bilhões adicionais que ele precisava ter colocado. E ele não colocou por uma razão simples. A emenda só foi declarada inconstitucional depois que nós tomamos posse. Então... Assim, não é querendo falar mal do Supremo não, tá? Mas o Supremo Tribunal Federal teve o governo Bolsonaro para fazer isso, que essa medida foi em 2021, tá? O calote. Ele botou um negócio para ter um calote. Peraí, foi em 2021? Foi em 2021 para que em 2022 ele pudesse começar a aumentar o espaço fiscal. Foi isso mesmo. Em 2021 botou a PEC do calote. Foi aprovada. O Supremo Tribunal Federal não fez nada. Sabendo que era inconstitucional, que não podia. Não fez nada. Né? Supostamente, sei lá, né? Pra não dizer que eu tô atacando o Supremo. Não fez nada. Aí teve 2022, ficou um espaço gigantesco, porque ele não precisou pagar o precatório. Começou a aumentar, né, o Auxílio Brasil, por causa disso. E aí, quando o Lula assume, o Supremo teve a ideia de, não, o Lula assumiu, o Lula vai pagar. Beleza, que pague mesmo, né, porque não vai dar outro calote em cima do calote que já tava. Mas por que o Supremo não fez isso no governo Bolsonaro, assim, só para saber? Que ele podia ter feito, né? Não é inconstitucional, você vai ter que pagar assim. É foda, mas tudo bem. Queridos e queridas, eu fico vendo esses jornais escrevendo sobre nós, e eu falo, isso aqui é jornalismo? O que é isso aqui? Porque uma coisa é o jornalismo ter lado. Eu não sou contra o jornal ser de uma visão ou outra, mas se ele se diz um jornal, ele tem que ter algum compromisso com o fato. E aí no editorial, ele faz o que ele quiser com o assunto. Fala o que quiser, não tem problema. Mas quando a reportagem, e eu estou dando uma adição, não precisa saber derivada, integral, limite, nada.
estatística, é fazer uma adição com 3 parcelas. O orçamento, o calote precatório e a diferença do Bolsa Família. Ponto. Se você somar essas 3 parcelas, você tem um déficit herdado do governo anterior de 1,6% do PIB. O Haddad, ele esqueceu de falar uma coisa. Isso daí junto, ele maquiou a economia do Bolsonaro e ficou parecendo que teve um superávit, né? Teve um superávit, mas por causa desses fatores. Uma coisa que o Haddad esqueceu de citar, talvez ele cite, né? Porque ainda tem um tempo de vídeo, é que os caras venderam a Eletrobras, gente. Vendeu patrimônio público, fez um caixa, né? Ajudou a maquiar e fazer o superávit, né? Vender patrimônio público para maquiar a estatística é fogo, né? Podcast Três Irmãos é jornalismo? Não. Debate é jornalismo? Não. Eu não considero. E eu não tô dizendo que o Três Irmãos é ruim por causa disso, né? Eu só acho que não é jornalismo, é outra coisa, né? Entretenimento. E é isso aí. Esses jornais aí da grande mídia postam cada atrocidade com a desculpa de opinião. Aí bota editorial Estadão. Aí não assina, né? Para não chapiscar ninguém. Então não podemos nos informar por esses meios. Depende da informação, né? Porque não quer dizer que eles vão ficar mentindo em 100% das coisas. Mas a gente tem que ter cuidado, né? A gente pode pegar, mas a gente tem que ter curadoria. A gente tem que ter curadoria, né? Porque senão, se a gente for se guiar por editoriais de Estadão, aí fica complicado, né? Fora tudo, fora todo o resto. O presidente Lula tinha dito o seguinte na campanha: nós temos que botar o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda. E eu falei, como é que nós vamos equacionar isso aqui? Como é que a gente vai resolver isso aqui? O cara joga 160 bi no nosso... Foi? Não vi não, Não vi não. Depois foi nesse que eu reagi, que eu acabei não reagindo todo, né? Teve que pedir pra ele se retificar. Não vi não, cara. Tu sabe dizer em qual parte foi? Foi nesse trecho mesmo que eu reagi, que eu não reagia todo? Colo. O funcionalismo está sem reajuste 7 anos. Tabela de imposto de renda sem reajuste 7 anos. O salário mínimo sem reajuste real 7 anos. Os programas sociais todos decompostos. Não tem nada. Como é que nós vamos equacionar isso? Qual era a expectativa deles? Eles não vão conseguir gerenciar isso aqui. Eles não vão conseguir sair dessa armadilha que nós colocamos para eles. Então nós vamos tentar ganhar a eleição. Se não der a eleição, ele não toma apoio. Isso é de uma irresponsabilidade tremenda, né? De onde que eles tiraram que o Lula entregou terras raras? Certamente eles tiraram da turminha que eles agora viraram fãs, né? Vocês sabem quem são. Eles estão muito inconsequentes quando eles vão falar de Lula, de Haddad e tal, né? Sempre soltam umas coisas que não são verdade, aqui ou ali, como você falou aí que eles disseram. E fala como se fosse a coisa mais natural do mundo, né? E tá errado. É falso. Não pode fazer isso. Você não pode falar o Lula entregou terras raras como se fosse uma opinião. Isso não é uma opinião. Isso é um dado falso. Isso não aconteceu, né? É complicado. Se ele tomar posse, a gente vai destruir o governo dele. E a gente vai voltar. Fizemos conta. Nós começamos a reunir as pessoas. E nós começamos a quebrar a cabeça. E eu falei para o presidente, olha, nós estava se conversando sobre a tal PEC da transição. A PEC da transição, que falam que é Guimarães está aqui. Fala assim, a PEC da gastança do Lula. A PEC da transição era necessária pelo seguinte, o governo não ia conseguir chegar no final do primeiro ano de governo. Eu estou falando porque eu discuti a situação fiscal com o André Lara Rezende, com o Pércio Arida, com o Nelson Barbosa, com o Guilherme Melo, que faziam a transição e era inequívoco que nós não tínhamos orçamento para terminar o ano de 23, se aquele orçamento encaminhado fosse aprovado. Isso sem considerar que o Supremo não tinha julgado ainda a inconstitucionalidade do calote. Então o Gilmar Mendes, não sabendo o que fazer, deu a liminar para colocar mais 52 bilhões no Bolsa Família, mas aqueles 52 bilhões não eram suficientes para cobrir o ano de 23.
Eu falei, pô, o governo não vai chegar no final do primeiro ano e eu vou ser o ministro da Fazenda? Eu falei, porra, alguém tem que me ajudar aqui, porque a começar a trabalhar. A começar. Aí, eu, Guimarães, Wagner, nos reunimos e falei, gente, eu até lembro de uma frase, Zé, que eu falei na casa do Arthur Lira, que eu tinha acabado de conhecer naquele dia. Eu falei, nós não estamos discutindo quem vai ganhar o campeonato. Nós estamos discutindo se vai ter campeonato. Isso aqui, não, essa peça orçamentária é uma ficção. É uma loucura o que foi encaminhado para cá. Ou a gente toma uma providência, ou esse país fecha em junho. Tem um shutdown em junho. E nós não vamos saber o que fazer. Porque o teto de gasto está na Constituição. Aí o que nós fizemos? Da moça do vulcão, o que foi? Eles ficaram falando que foi culpa do Lula, foi? Que a moça do vulcão faleceu. Do Pix, eu sei que não sei se foi o Mauro Lopes que ficou dizendo que o Pix ia ser taxado, né? Isso aí, se eu não me engano, foi ele. Atacaram muito mais o governo e a nossa diplomacia que o governo da Indonésia. Cara, o canal aí do soviético de Recife, né? É assim, né? Pisaram no rabinho do cachorro. Maldito Lula, né? Isso se deve ao fato de que Lula e a Haddad são neoliberais. Por isso que o cachorro tá aí chorando que pisaram no rabo dele. É assim que funciona. Colocamos o dinheiro na PEC da transição e colocamos um dispositivo desconstitucionalizando o teto de gasto, que teria vigência apenas até aprovar uma lei complementar que veio a ser o arcabouço fiscal, que foi fruto de um acordo com o Congresso Nacional. Eu vejo muitas pessoas legitimamente questionando, não estou dizendo que podemos discutir, mas foi o possível acordo para você superar o teto de gasto, que já estava com chaminés em todo canto, né? Estava com furo de todo jeito, aquilo já tinha sido desmoralizado e a gente substituiu com um Congresso onde a gente tem, se tanto, 30% dos votos seguros, e a gente tinha que ter uma votação expressiva, até porque era uma lei complementar. Eu podia ficar aqui à tarde só falando que nós aprovamos, que foi tentado inúmeras vezes sem que ninguém conseguisse. Mas se você tiver que definir um agente... Sem que ninguém conseguisse. E nos nossos governos, me desculpa a sinceridade, sem que ninguém sequer tentasse. Não é mais valentia da minha parte, é sobrevivência. Se a gente não fizesse, a gente não chegava até aqui. Era uma questão de sobrevivência. A caixa preta que vocês acusavam o BNDES de ter, ela não existe. Mas a do orçamento eu vou abrir. E eu vou discutir benefícios. Cara, essa coisa aí que ele falou é uma coisa interessante. Ó. Bolsonaro, caixa preta do BNDES. Ele pagou, cara. Ó, Bolsonaro admite que não é caixa preta. BNDES, aqui, pronto. Isso aqui, ó. Essa foi lasca, pô. Isso foi de um absurdo tremendo, gente. BNDES gasta 48 milhões para abrir caixa preta, mas não acha irregularidades. 48 milhões jogado no ralo para uma consultoria que todo mundo sabia que não tinha problema nenhum, mas fez porque o Bolsonaro queria achar alguma coisa. Aí depois o Bolsonaro pega, ó, eu pensava que era uma caixa preta. Ah, eu pensava. Esse daí é o exemplo de gestão eficiente, né? Benefício por benefício, subvenção por subvenção, subsídio por subsídio, porque tem 6% do PIB aqui que ninguém sabe a destinação. Eu imagino que não tenha não, viu? Imagino que não tenha não. Todo mundo vai saber a destinação e nós vamos começar a discutir um por um para equilibrar as contas públicas pela primeira vez sem bombardear a base da pirâmide. Todos os anos teve aumento real do salário mínimo, todos os anos teve reajuste da tabela de imposto de renda, teve acordo salarial com todas as categorias profissionais. Nós fizemos o que o nosso programa determina, mas com a responsabilidade que nos cabe de arrumar a desorganização. Bicho,
O Bolsonaro fez um escarcéu, ele ficou falando disso desde o início do mandato. Desde o início do mandato. Caixa preta do BNDES, Paulo Guedes ficou, tá, não sei o que. De repente, abriu a caixa preta, que não existia uma caixa preta, e se constatou, óbvio, que não existia nenhuma irregularidade. Nunca teve irregularidade. Até as pedras do Congresso, Planalto, sabiam que não tinha irregularidade. Mas esse imbecil do Bolsonaro e do Paulo Guedes jogaram 48 milhões de reais no ralo, encheram o rabo da galera da consultoria de dinheiro. Inclusive, até os caras da consultoria estavam fazendo, sabendo que não tinha nada, mas eles adorando, né? Uma delícia, né? Você fazer um trabalho sabendo já o resultado, né? Porque era óbvio que não tinha nada. Era óbvio que não tinha nada. É o Paulo Guedes. E jogou dinheiro no ralo. E a galera chama isso de um bom gestor, né? Um bom gestor. E aí o que é que aconteceu? Abriu-se a caixa preta. Não tinha nada dentro. Fingiu, aí pronto. Mudou a pauta e agora começou a falar outras coisas. E fingiu que não fez. Fingiu que não fez. E de vez em quando surge de novo essa mentira. Não, porque a caixa preta do BNDES. Mesmo sabendo que já se provou que não tinha caixa preta. Que é assim que funciona a extrema-direita, né? Que aconteceu. Nós estamos com a menor inflação quadrianual da história. Não é do plano real, é da história do Brasil. Você vai somar a inflação de 4 anos do governo Lula 3 e você não vai ter nenhum quadriênio com uma inflação menor do que o que se encerra em 2026. Você está com a menor taxa de desemprego da série histórica. Você está com a maior massa salarial da série histórica. Maior renda média do trabalhador da série histórica. Você está com o melhor índice de Gini, que é o que mede a desigualdade da série histórica. E eles dizem, Haddad, nós herdamos isso, nós não podemos reclamar, nós temos que resolver. Pois é, já mostrei aqui, vou mostrar de novo. Isso aqui depois eu vejo. Menor. Brasil tem melhor renda. Brasil tem menor pobreza. Brasil tem menor desigualdade desde 1995. O que é que o Brasil tem mais? Menor desemprego. Estamos aqui, ó. Desemprego atinge menor nível da série histórica e mercado de trabalho resiste a recorde. Em dezembro foi 5,1, menor da história para dezembro. 5,6 foi o ano consolidado de 2025, menor da história. Aí você vem meter essa de que o PT é neoliberal, que você tem que ser muito imbecil, né? Nossa, ninguém me obrigou a me candidatar. Agora que eu ganhei, nós temos que resolver. E foi dia por dia. Ali era dia por dia. Noite por noite. Fim de semana por fim de semana. Nós não temos nenhuma razão para entrar nessa disputa com medo de falar de economia. Eles é que têm que temer discutir economia com a gente. Porque eles não têm argumento para defender o que eles fizeram. Não tem. Mas nós estamos num ambiente de tanta toxicidade nas redes sociais, é tanta fake news que nós temos que enfrentar, é tanta coisa errada que se fala, e você perde tempo, em vez de explicando uma coisa, você fica perdendo tempo tentando desmentir uma mentira que ganhou proporção. Nós não podemos olhar o número de casas que a gente entregou, o número de medicamentos que a gente entregou, o número de empregos que a gente gerou, e achar, nós temos mais para mostrar que eles, nós vamos ganhar a eleição. Nós vamos precisar trabalhar muito, de novo, como foi em 2022, para ajudar o presidente Lula esse ano e fazer a verdade, como ele tem dito. Esse ano aqui é o ano da verdade. O ano passado foi o ano da colheita, agora é o ano da verdade. Eu, outro dia tem meses, eu reli o programa de governo do presidente Lula, de 22. Falei, presidente, olha, dei uma lida ali, acho que estou bem na foto com Vossa Excelência, tá? Acho que é eu, Simone, Alckmin, Guimarães, o Jacques, o Randolph. Acho que a gente trabalhou muito.
Planalto, Casa Civil, etc., SRI. Acho que fizemos um trabalho para entregar o mais próximo possível daquilo que o senhor imaginou para 2026. Vocês ainda pretendiam fazer melhor do que isso? Porque, caramba, eu acho engraçado que o Haddad fala como se isso daqui não fosse o que ele pretendia. Ele pretendia mais, tá ligado? O Brasil tem melhor renda, menor pobreza e menor desigualdade desde 95. Desemprego em mínima histórica para dezembro e para 2025. Caramba, Haddad, tu ainda queria fazer mais do que isso, era? Calma, pô. Se controle. Se controle. Tenha calma. E eu tenho certeza que o país vai saber reconhecer mais uma vez a grandeza da sua liderança e lhe conceder um novo mandato. Sorte para nós. Muito obrigado. É isso. É isso. É saber reconhecer. É saber reconhecer que toda vez que o Lula tá em campo, né? O Brasil começa a melhorar, né? Nossa, né? Que sorte, né? Que sorte. O Haddad neoliberal fazendo mágicas, né? Inxalá. Inxalá. E o Haddad ainda mete essa. Pô, eu queria ter feito mais. Caramba, Haddad. Sério? Calma, cara. Calma. Eu não vou botar não, senão o YouTube ele pode derrubar, desmonetizar, mas o Haddad me gerou o sentimento de um vídeo que eu vi uma vez. Todo mundo já assistiu Bob Esponja aqui, né? Que tem uma hora que o seu siriguejo vai falar de que tá em situação. Não sei qual é a situação, mas aí o Bob Esponja diz: não, mas eu aceito trabalhar por menos. Aí o seu siriguejo. Caramba, eu sou o seu siriguejo. Sabe? Meu Deus, aí não. Não, seu siriguejo, então eu aceito por menos ainda. Não, calma, eu já aceitei. Eu trabalho de graça. Meu Deus, eu pago pra trabalhar, seu siriguejo. Eu sou o seu siriguejo e o Haddad é o Bob Esponja, né? Dizendo, não, mas eu vou fazer mais. Calma, Haddad, eu já vou votar no Lula. Tenha calma, Haddad, tenha calma. Eu já vou votar no Lula, por favor, não fale mais. Eu vou passar mal. Tenha calma, eu já vou votar no Lula. Não precisa insistir, pô. Calma, pô. Você já fez isso aqui. Quer que eu passe mal aqui? Você dizendo que tem como ficar melhor do que tem? Calma, cara. Calma, pô. Obrigado. Calma, velho. É isso, né, pô? Como disse aqui o Brassen, Inxalá.